noite a todos. Meu nome é Janice, eu sou a preletora da noite. Quero convidar vocês todos a se sentarem da maneira mais confortável possível, tomar de uma respiração profunda para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e te dar alguns momentinhos para a nossa conexão com o plano espiritual. Então nós vamos neste momento, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais que estão sempre aos nossos lados. Vamos nos imaginar caminhando num gramado verde, fresco, um dia bonito. Os nossos corações estão calmos, respiramos serenamente. Vamos deixando a paz da natureza, dos raios solares, irem se somando ao nosso organismo. Vamos caminhando nessa grama verde, fresca, sentindo na sola dos nossos pés. Vamos nos encontrar com Maria de Nazaré. Maria, mãe de Jesus, Maria, que é só amor. E nos imaginemos neste momento como crianças espirituais, sedentos de um colo de mãe, de amor, de serenidade. E nós estendemos os braços a Maria e pedimos que ela nos receba com sua luz e com seu amor, nos cobrindo com seu manto de paz, proteção. E pedimos que ela nos ensine a amar e perdoar. O nosso coração está elevado, feliz, radiante. Vamos caminhando de mãos dadas com Maria, tendo paz nos nossos corações, sentindo a graça e a luz de Deus sobre nós. Junto a Maria nos encontramos a Jesus, nosso Mestre. Que nós possamos vislumbrar em nossa tela mental sua imagem amorosa. A imagem de Cristo que brilha, que resplandece. E que essa luz possa nos tocar a nossa alma, o nosso coração. Nosso Mestre Jesus disse: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Que nós possamos, nessa noite, irmãos queridos, sentir a presença de Jesus ao nosso lado. Junto a Jesus e Maria, caminhamos e pedimos: Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas, para que através da prece que nos ensinastes, nós possamos saudá-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos que vão nos assistir pela rede social. O tema da noite vai ser Espiritismo, Renovação Infinita. E aí vamos começar assim, mas afinal, o que é Espiritismo? Então eu vou falar de uma forma muito resumida, porque a gente tem um horário específico, mas todo o embasamento do que eu vou falar para vocês está no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1 ao 11. E quando eu chegar na conclusão, eu vou mencionar mais uma vez para vocês que a conclusão está no Livro dos Espíritos, tá? Então nós vamos começar sobre como chega para nós a luz do Evangelho, Deus em nossas vidas. Então no mundo tivemos 3 grandes eventos. O primeiro grande evento da civilização é Moisés. Moisés trouxe a crença no Deus único. Moisés que cruzou o mar, que saiu do Egito com o povo, que viveu 40 anos, que fez muitas coisas, mas o foco não é Moisés. Moisés veio trazer uma ordem, uma disciplina, de acordo com a capacidade daquela época, daquele povo, naquele momento. Então a primeira grande revelação de Deus sobre a espiritualidade surge com Moisés. De Moisés até Jesus, e na Bíblia vão ter muitos trechos de muitos profetas falando sobre o Messias,
se passam aproximadamente 1.500 anos. Porque nós, seres humanos, não muito diferente do que era quando estava Moisés, nós temos períodos evolutivos. Então, o que eu posso estar falando nesse momento, se fosse falado na época de Moisés, ele não seria processado pelo intelecto humano da época. Então, existem ciclos. Então, entre Moisés e Jesus, são 1.500 anos mais ou menos. Moisés trouxe a lei, são os 10 mandamentos, e Jesus surge depois, mais ou menos 1.500 anos depois, e o profeta Mateus diz que ele não veio destruir a lei, porque os judeus acreditavam que ele queria destruir a lei, os ensinamentos de Moisés. E na verdade ele não queria destruir nada. Ele veio colocar a lei em prática, através do amor. Era um novo momento da humanidade. Eles já tinham capacidade e discernimento para receber aquela mensagem de Cristo. E ele vem, e aí da base do que ele traz para a humanidade, dos ensinamentos com base no amor, e não no olho por olho, dente por dente, mas sim no amor, ensinando a perdoar, ensinando a amar, surge a base do cristianismo e a base do espiritismo. A palavra cristão, ela surge no ano 70 pelo apóstolo Lucas. Entre Cristo, porque quando Cristo vai embora, que ele ressuscita e parte, está no Evangelho também, que ele diz, eu lhes enviarei um consolador. Cristo nos prometeu um consolador, mas tudo tem o seu tempo. Não é o tempo que nós gostaríamos que fosse, é o tempo que nós estamos preparados para receber. E de Cristo até o surgimento da doutrina dos espíritos se passam mais 1.800 anos. Nesse período, muitas coisas aconteceram. E se a gente pensar nesse período de 1.800 anos, a Igreja Católica em especial tem um poder muito grande sobre a vida e a morte de todos. Existem muitas perseguições. Surge a fraternidade, surge Francisco de Assis, que vem trazer uma reforma espiritual, uma reforma baseada no amor. Mas naquela época, até os trovões, os raios, os fenômenos da natureza eram considerados e manipulados de forma que tudo era castigo de Deus. Porque Deus não era amor, Deus era só punição. E aí Jesus ele nos deixa muitas mensagens em parábolas. Parábolas porque a gente ainda não estava preparado para ter todo o discernimento. E aí surge, em meados do século XIX, a doutrina dos espíritos, que é a base nossa do espiritismo. Então o espiritismo vem nos revelar, basado no ensinamento de Jesus, não tem ensinamento mais nenhum, Jesus, o que Jesus nos deixou, ele vem nos ensinar, entre várias coisas, a prática dos ensinamentos sem rituais, como o perdão. E aí a gente precisa raciocinar, meditar. É como no próprio Espiritismo diz, amai-vos e instruí-vos. Vamos nos instruir lendo e aprendendo. Eu perdoo, mas eu perdoo a mim mesma? Jesus vem nos ensinar a reforma nossa. Não é a reforma do nosso vizinho, do marido, da esposa, dos filhos. Somos nós. Nós começamos a nos transformar, nós começamos a mudar a nossa essência e através do que nós fazemos, nós contagiamos o meio que está, o nosso meio, o nosso redor, quem convive conosco. Isso é puro amor. É simples? Claro que não, né, gente? Claro que não. Então imaginemos quantas vidas nós já tivemos, estamos constantemente aprendendo. A nossa versão hoje é a versão mais evoluída que nós temos. E nós temos um privilégio enorme. O privilégio de termos acesso à informação, de estudarmos, de lermos, de aprendermos sobre Cristo. Porque Cristo foi o maior exemplo que nós tivemos sobre a Terra. No livro dos Espíritos, a pergunta 625, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade
qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu como modelo e guia? A resposta é Jesus. Mas nenhuma. E aí tem os ensinamentos, porque ele não veio destruir os 10 mandamentos que Moisés nos deixou através de Deus. Mas ele veio dizer: amai o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente começa a amar o próximo quando a gente começa a se auto-amar. O amor, ele precisa nascer dentro de nós, por nós, pelas nossas imperfeições. Porque nós somos todos imperfeitos, todos temos defeitos e qualidade. Não vamos fazer autoflagelação, mas vamos aprender a nos enxergar, a olhar no espelho da verdade e pensar quem eu sou realmente. E aí a gente começa a colocar em prática, dá um passinho para seguir o nosso maior modelo que teve sobre a terra, que é Jesus. Porque quando nós aprendemos a nos amar, a nos respeitar, a nos perdoar, automaticamente para o próximo fica mais fácil. Porque às vezes nós podemos pensar que, mas é que eu estou tão perfeitinha. Tô nada, né, gente? Vamos ser sinceros. A gente precisa tirar o óculos da vaidade, do orgulho, da arrogância e nos olhar. Isso é o espiritismo. É a gente aprender a amar. Um dia o planeta Terra será amor. Todos nós teremos acesso. Ainda não chegou este momento. Então, se vocês verem comigo, nós tivemos de Moisés a Jesus 1.500 anos. De Jesus ao Evangelho segundo o Espiritismo, a revelação do Espiritismo, mais 1.800. Ainda tem muita coisa para acontecer. Nós ainda vemos muita coisa errada pelo planeta. Mas quando a gente começar a parar e olhar para nós, refletirmos, jogarmos para o universo luz, amor, paz, nós nos tornamos um grupo grande e poderoso, transmitindo o ensinamento de Cristo. Jesus veio nos ensinar, e ele deixa isso é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, em várias perguntas do Livro dos Espíritos, que é sobre a nossa renovação através do perdão, que aí ele pergunta: atirai a primeira pedra, quem não tem nenhum pecado. O cristão é chamado para se autotransformar e assim transformar as pessoas que estão ao seu redor. Um dia, a lei do amor deverá ser estendida sobre toda a terra, sem nenhuma distinção de nenhum ser. Aí alguém pode falar assim: nossa, mas está conseguindo amar todo mundo? Não, né, gente? De verdade, não. Eu consigo ter consciência da minha incapacidade de amar a tudo e a todos. Aí eu peço a Jesus que me ajude a não julgar, porque eu não sei o tamanho da dor de ninguém. Eu ainda não consigo, obviamente, amar a tudo e a todos, mas eu estou desenvolvendo a capacidade de tentar não julgar e de tentar respeitar, que já é um primeiro passo. E não é que a gente amanhã acorda e fala: a partir de hoje serei igual a Cristo. A gente nem consegue. O nosso estado espiritual, a nossa evolução, o planeta ainda não nos permite. Mas a nossa consciência é como se nós semeamos. Nós começamos semeando dentro de nós a paz de espírito, o coração cheio de gratidão. E até mesmo pelas coisas que nós vemos que não nos agradam, a gratidão por nós vermos, por nós aprendermos, por nós refletirmos. Isso não é ser comodista. Isso é agir como Jesus teria agido. A gente sempre pergunta. Santo Agostinho diz, no próprio Evangelho, que todos os dias à noite ele fazia uma reflexão. Como é que foi o dia dele? Então se levantou, então aí cada um faz sua reflexão. A gente levanta, toma café, fala bom dia, nem fala bom dia, vai trabalhar, xinga 5 no trânsito, porque o trânsito é uma prova de Deus. Para mim é uma prova gigante, tá, gente? Eu tenho um problema sério no trânsito. A gente xinga alguns pelo trânsito, aí você chega no trabalho, você xinga o chefe, reclama de alguém. Como que é o nosso dia? Quando a gente começa a notar as nossas imperfeições, de julgar, de criticar, de rabugentar. Porque uma coisa é fato, se você resmunga muito,
você fica numa atmosfera de resmungado, de reclamação. Quando você canta, quando você sorri, quando você é grato pela vida, por levantar de manhã, pelo seu lar, pela sua família. E, gente, de novo, não estou falando de nada perfeito, eu estou falando dentro do que é. Mas eu vou tentar ser melhor. E vou tentar transmitir aos que estão próximos a mim. É um primeiro passo de tudo isso. Em Mateus 5,13, Jesus diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Gente, é muito lindo e é muito forte. Se nós conseguirmos ser o sal da terra, a luz do mundo, aí alguém vai falar, nossa, mas é muita ambição querer ser a luz do mundo, né? Mas que a gente seja a luz dentro do nosso lar. Para aqueles que estão ali do nosso lado, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Luz de estar ao nosso lado, de ter gratidão, de ter amor por quem está junto de nós. Isso faz muita diferença. Ser espírita, espiritismo, é a gente se renovar. Não é renovar o outro. Não vamos terciarizar a nossa evolução espiritual. Ela cabe somente a nós, exclusivamente a nós. Aí se alguém falar, mas é que você não tem um marido como o meu, ou um filho, uma filha, um vizinho, um gato, um cachorro, um papagaio. Joana de Ângeles e André Luiz diz, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, apesar de muitas vezes, muitas dores e aflições na nossa vida, nós temos que parar, não reclamamos, nos elevamos a Deus, porque só Deus sabe exatamente o porquê de todas as coisas. Mas no próprio Evangelho diz, nós não temos nenhum centavo a mais e nenhum a menos. A dose é perfeita, porque Deus é perfeito para a nossa evolução. Nós podemos não ter o discernimento nesse momento da nossa vida. E por isso que no próprio livro dos Espíritos diz, espíritas, amai-vos e educai-vos. Vamos nos educar com o coração e com a consciência. Não é ler uma leitura dinâmica, um jornal, uma revista. Lê de verdade. O que aquilo diz para você? O Evangelho, a palavra de Jesus, os ensinamentos que ficaram para nós, tudo tem sentido. Mas tem que fazer sentido no nosso coração. Não é porque eu estou falando que de repente vocês vão falar, nossa, quanta razão. A gente reflete. A gente pede para que a gente possa sentir. Porque no momento que a gente começa a sentir o Evangelho de Jesus na nossa vida, a gente começa a ter paz de espírito. Nós vivemos num mundo louco, repleto de dificuldades, de doenças, tivemos uma pandemia, muitos momentos difíceis. A paz de espírito, ela habita dentro de nós. Não vamos esperar a paz que venha do nosso entorno, porque infelizmente ela não chega. A paz precisa habitar nós mesmos. A conclusão, no livro dos Espíritos, sobre espiritismo. Eu fiz super resumido, porque a conclusão é bem grande. Eu convido vocês, se possível, leiam. Nós temos aqui na biblioteca livro, mas também pode se encontrar na própria internet. Leiam e reflitam, porque a gente precisa ler, refletir, precisa fazer sentido para nós. E se você leu hoje, não entendeu nada, achou tudo muito esquisito, está vago ainda, pesquisa um pouquinho mais. Porque o Evangelho ele é claro, claro. O próprio Evangelho diz, veja se a ciência prova. Ser espírita é ter consciência. Consciência do que Jesus nos deixou. Consciência do que a ciência prova. Não existe fenômenos espetaculares. Existe a grandiosidade da oportunidade de estarmos aqui, vivendo e evoluindo. No livro dos Espíritos diz assim, demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro. Levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ou seja, a gente passa por muitos sufocos, mas a gente passa com resignação, com paz de espírito.
Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. E aí no capítulo 6 diz: Espíritas, amai-vos e instruir-vos. Eu peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para a conclusão, um pequeno trecho no finalzinho da conclusão do Livro dos Espíritos. E aí eu peço que vocês prestem atenção, porque é muito interessante e como é claro, é um livro do início do século XIX, e se nós lermos hoje, ele se encaixa perfeitamente nas nossas vidas. O Espiritismo não constitui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Jesus veio para ensinar a exemplificar a lei do amor. Deus é amor. Toda a sua criação é sua manifestação perfeita. É fácil se autonominar cristão, mas viver esses ensinos nas relações diversas de nossas vidas, perdoar e amar o inimigo, dar a outra face, ver o outro como seu irmão, como seu igual irmão, ser caridoso, respeitoso e humilde, honrar pai e mãe, vemos que ainda é difícil e estamos muito distantes dele, do Cristo. O grande consolo é que estamos tentando. Temos ensaios de solidariedade, de fraternidade, frente aos acerbos sofrimentos. Nosso coração se enche de compaixão. Gente, olha que coisa linda. São as manifestações que já estão acontecendo. Um despertamento espiritual importante. É o início da nossa jornada ascensional, nossa jornada para o alto. É o Cristo em nós, desabrochando. Então, se a gente refletir em nós mesmos, será que nós temos vislumbres de amor, de compaixão, de solidariedade? Sejamos gratos se nós temos, porque é o Cristo despertando dentro de nós. Cristo veio nos ensinar a amar. Se nós ainda não temos, peçamos a Cristo que nós possamos sentir essa paz dentro de nós. O apóstolo Paulo disse que nós possamos deixar o homem velho para que um homem novo surja dentro de nós. É a nossa transformação e ela parte e depende somente de cada um de nós. Essa é a mensagem que eu tinha para a noite. Se alguém tiver alguma pergunta depois, eu estou à disposição para comentar mais alguma coisa, porque tem bastante conteúdo realmente, mas a gente tem um horário correto. Então eu quero agradecer a todos vocês e mais uma vez pedir para vocês se sentarem, fecharem os olhos, para que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, pelo seu Evangelho bendito, pela oportunidade da vida, pelos nossos familiares, pelos nossos trabalhos, estudos, por todos que passam pelo nosso caminho. Que nós possamos ter confiança, que nós possamos ter paciência frente às adversidades, frente às lutas que passam por nossa vida. Que não nos falte, Jesus amado, a coragem e a fé para nos erguermos, para agradecer a Deus pela vida, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de nos erguer e lutar. E que nós possamos ter todos serenidade e paz no nosso coração, para entender que todas as coisas fazem parte de um plano maior para a nossa evolução espiritual. Que a graça de Jesus, o seu amor infinito, possa habitar os nossos corações. Nós agradecemos a Jesus a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Que nós possamos voltar para os nossos lares com os nossos corações repletos de gratidão e de amor. Que nós possamos espalhar esse amor e essa luz aonde formos, próximo àqueles que tanto amamos. E que, se permitido, nós possamos nos reunir aqui na próxima semana, pela graça de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Boa noite.